Olá amigos do canal Irei Farei, sou Leandro Marins e hoje abordaremos um assunto muito interessante. Falaremos sobre a relação dos índios americanos na época da restauração do Evangelho e também o que aconteceu quando o Livro de Mórmon chegou ao conhecimento dos índios nas décadas de 1830 e 1840. Olha, compartilhem o vídeo com todos os seus amigos, pois o canal Irei Farei tem por objetivo ensinar sobre a história da igreja em todos os aspectos. Estamos para lançar alguns vídeos com temas muito interessantes, e um deles será a relação de Joseph Smith na maçonaria. O vídeo explicará cada detalhe de sua trajetória. Então, corram, curtem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, pois assim que os vídeos forem lançados, vocês já serão notificados pelo YouTube. Bom, agora chega de enrolação, vamos para o vídeo e roda a vinheta. Bom, durante o século que precedeu a organização da igreja, toda a população indígena americana na América do Norte sofreu uma drástica redução de cerca de 400 mil índios, com resultados de guerras, da exposição a doenças e da desestabilização da economia indígena causada pelos novos colonizadores da Europa. Ao mesmo tempo, a população dos americanos europeus teve um aumento de mais de 5 milhões. Em 1800, a maioria dos assentamentos coloniais se mantiveram a cerca de 800 quilômetros da costa atlântica, mas os colonizadores brancos em logo se aventuraram para o oeste, atravessando a América do Norte. Essa expansão resultou em intensos combates entre índios e colonizadores brancos. No início da década de 1800, as nações indígenas já estavam envolvidas em séculos de comércio, diplomacia, alianças militares e conflitos com colonizadores americanos, europeus. E muitas tribos tinham assinado tratados garantindo acesso a territórios e a recursos. E em 1830, o Congresso dos Estados Unidos promulgou uma lei que permitia a remoção de várias tribos dos territórios a oeste do rio Mississippi. Todas as igrejas protestantes patrocinaram missões para os grupos de nativos refugiados na época, esperando que a pregação do Evangelho melhorasse um dia o relacionamento com os índios. Mas a remoção dos índios causou enorme desestabilização e sofrimento, resultando em muito mais conflitos. Mas no ano de 1830 e 1840, quando enfim a igreja foi organizada, houve encontro de Joseph Smith e os índios americanos, como irei mostrar nessa foto agora para vocês. O Livro de Mórmon ele foi publicado no mesmo ano em que foi promulgada a Lei de Remoção dos Índios. Ele deu aos membros da igreja uma perspectiva diferente da história e do destino futuro dos índios americanos. Os primeiros santos acreditavam que todos os índios americanos eram descendentes, do Livro de Mórmon e que eles compartilhavam um legado de convênio e os ligavam à antiga Israel. Os santos dos últimos dias geralmente compartilhavam dos mesmos preconceitos que outros americanos europeus, tinham em relação aos índios, mas acreditavam que nativos americanos eram herdeiros das promessas de Deus, mesmo que no momento estivessem sofrendo tudo aquilo por terem rejeitado o Evangelho no passado. Essa crença instilou nos primeiros santos um profundo senso de obrigação de levar a mensagem do Livro de Mórmon aos índios americanos. Meses após a fundação da igreja em 1830, os missionários santos dos últimos dias viajaram até os territórios indígenas nas fronteiras dos Estados Unidos. Perle P. Pratt disse que William Anderson, o líder de um grupo de índios, que tinha sido deslocados para perto de Independence, no Missouri, recebeu os missionários calorosamente, e um intérprete disse que Oliver Cowdery
né, disse a ele, né, que o chefe diz que acredita que em todas as palavras dele de que o livro de Mórmon é verdadeiro. Pouco tempo depois, um agente do governo logo os impediu, né, de que prosseguissem na evangelização entre os índios da região, porque eles não tinham conseguido a devida autorização. A interação dos santos dos últimos dias com os índios americanos, né, se manteve limitada nos anos seguintes, embora Pratt e outros ainda declarassem que um dia os índios aceitariam o livro de Mórmon na vida deles, né? Em meio aos problemas ocorridos no Missouri, na década de 1830, os líderes da igreja se mantiveram cautelosos em relação ao contato com grupos nativos locais, tendo sido acusados por seus inimigos de estarem usando o trabalho missionário, né, para fomentar a revolta entre índios contra o governo dos Estados Unidos. Na década de 1840, Joseph Smith e a primeira presidência enviaram missionários a muitas tribos e eles, muito tempo depois, encontraram-se em Nauvoo com Joseph Smith, que lhes contou a respeito do livro de Mórmon e dos planos de construção, né, de uma nova Jerusalém e muitas coisas. 2 anos depois, os líderes dos índios Potawatomi pediram a Joseph e aos Mormons, né, que os auxiliassem e se filiassem a uma aliança de tribos confederadas. Joseph não aceitou a oferta, mas lhe garantiu que o livro de Mórmon poderia iluminar o caminho para um relacionamento pacífico. Mas depois da morte de Joseph, o Conselho dos 50, sob a liderança de Brigham Young, né, eles ponderaram a respeito de uma aliança maior com as nações indígenas. Porém, cessou os esforços diplomáticos em 1846, a fim de organizar a migração dos santos para o oeste. Após a morte de Joseph Smith, Brigham Young, ele passou a ser o novo presidente da igreja. E muitas coisas mudaram, principalmente para os povos nativos de Utah e os pioneiros santos dos últimos dias. Como presidente da igreja, governador territorial e superintendente territorial de assuntos indígenas, Brigham Young se empenhou para manter uma política de paz a fim de facilitar o assentamento mórmon nas regiões onde os índios viviam. Os santos dos últimos dias aprenderam os idiomas indígenas, estabeleceram relações comerciais, pregaram o evangelho e, de modo geral, procuraram conviver bem com todos os índios. O convívio pacífico entre índios e santos dos últimos dias chegava a ser até demais. Apesar do constante empenho de Brigham Young, para poder negociar acordos duradouros entre política de paz, se mostrou desuniforme e inconsistente na época. As duas culturas europeias e indígenas norte-americanas tinham opiniões muito diferentes uma das outras sobre o uso de prioridade de terra e não se entendiam muito bem. Esses desentendimentos, causaram atritos, violência entre esses povos. Os 2 maiores conflitos entre os santos dos últimos dias de Utah e os grupos locais de índios passaram mais tarde a ser conhecidos, como a Guerra Walker de 1853 e a Guerra Black Hawk de 1865. Tudo começou com pequenas desavenças de opiniões entre os Mormons e principalmente os índios, que foram se tornando cada vez mais sérias até virarem um conflito de larga escala. Mas a violência entre Mormons e índios diminuiu quando doenças, fome, tudo isso reduziram severamente a população indígena, que moravam na região das Montanhas Rochosas. E logo o governo federal dos Estados Unidos confinou muitos índios em reservas. Mesmo com tudo isso acontecendo entre os povos, os líderes da igreja continuaram comprometidos a levar a mensagem do livro de Mórmon aos nativos americanos.
e estabeleceram missões de proselitismo, deram educação, alimentos para os índios de Utah e do Arizona também. Na segunda metade do século XIX, missionários visitaram muitos povos que haviam sido obrigados pela expansão dos colonizadores a morar em reservas indígenas, espalhadas pelo oeste dos Estados Unidos. Milhares de pessoas das tribos da região norte, estes foram batizados na época de 1870 e acabaram formando uma ala que foi liderada pelo primeiro bispo indígena americano da igreja. O nome dele chamado Moroni Timbimbu. Em vez disso, eles se mudaram, foram para reservas, e índios da região central de Utah se estabeleceram em Indianola, no condado de Sanpete, onde construíram um vibrante ramo e uma sociedade de socorro que tinha uma mulher indígena servindo em sua presidência. Mais de 1.200 índios Papago, Pima e Maricopa, no sul do Arizona, filiaram-se à igreja na década de 1800, estabelecendo uma ala que mais tarde contribuiu para a construção e a dedicação do templo de Mesa, no Arizona. Na Carolina do Sul, a maior parte da nação indígena recebeu o batismo. Cerca de 65 anos depois, o chefe Catawba, Samuel Taylor Blue, falou em uma conferência geral: "Provei das bênçãos e da alegria de Deus. Vi pessoas serem curadas, vi enfermos desenganados pelos médicos serem restaurados à vida pela ministração dos elders. Meus irmãos e minhas irmãs, sei sem sombra de dúvida que este evangelho é verdadeiro." Bom, essas são as palavras do chefe Catawba, Samuel Taylor Blue. O empenho dos santos dos últimos dias em converter os índios americanos, ele prosseguiu nas décadas de 1930 e 1940 com a expansão das missões localizadas no Arizona e no Novo México. Essas missões alertaram os líderes da igreja a respeito das condições adversas das reservas indígenas, na região sudeste, e eles começaram a pensar em alternativas para direcionar o proselitismo, sentido tal como Spencer W. Kimball expressou mais tarde: é obrigação de ajudar seus irmãos no convênio. Na década de 1950 surgiu um programa de colocação de estudantes, no qual famílias mormons hospedavam estudantes índios durante seu semestre letivo. Além disso, a Universidade Brigham Young ofereceu bolsas de estudos com a metade do preço. A matrícula deu matrículas a índios americanos também. Quando o programa de colonização de estudantes indígenas foi encerrado por volta do ano 2000, cerca de 50 mil estudantes indígenas americanos tinham sido patrocinados. E os índios americanos continuam a enfrentar também dificuldades atualmente como resultado de séculos de conflitos e mudanças forçadas. Larry Etchell Hanke, membro da nação Pawnee, ex-secretário e assistente do Interior de Assuntos Indígenas dos Estados Unidos e 70 autoridades geral, falou em 2007 sobre os desafios que seus antepassados tinham enfrentado. Ele disse que foi uma história muito dolorosa e acrescentando que o sofrimento não se limitou a uma única geração. Mesmo assim, ele encontrou forças nas promessas do livro de Mórmon e expressou sua esperança de que os povos nativos da América chegarão a cumprir as expectativas do presidente Spencer W. Kimball, tornando-se líderes vigorosos em suas comunidades e em suas nações. Espero que todos vocês gostaram do vídeo. Compartilhem com seus amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal para que vocês possam ficar por dentro de todos os assuntos que falamos em relação à igreja. Se preparem, tá vindo vídeos novos para o canal, tá? Se inscrevam, compartilhem com todos e até o próximo vídeo.